Muito bem, pessoal, vamos mergulhar direto nisso. Sejam bem-vindos a mais uma explicação onde a gente pega esses documentos históricos e transforma em algo bem mais fácil de visualizar e entender. Hoje, o nosso foco vai lá para o século XVI, uma época que, convenhamos, foi super violenta. A gente vai olhar de perto para uma história terrível, mas muito importante: o trágico massacre dos mártires jesuítas. Imagina só a seguinte situação. A Europa já estava fervendo com aquele choque brutal de ideologias religiosas, certo? Mas isso não ficou preso só lá no continente. O negócio se expandiu. A gente costuma pensar no Atlântico como uma rota de descobrimentos, mas na verdade ele virou um gigantesco campo de batalha. É exatamente essa pergunta que guia a nossa investigação de hoje. O que acontece quando essas guerras de fé atravessam o oceano? Parte 1. O terror dos mares. Para vocês terem uma ideia de como o caos foi se instalando, dá uma olhada em como a tensão foi subindo ao longo das décadas. Franceses e portugueses basicamente não paravam de brigar pela costa brasileira. Pelos documentos, a gente vê que já em 1526, os franceses estavam armando navios para praticar o corso, a pirataria, lá no Brasil. Chegando na década de 1550, essas escaramuças já eram constantes. Isso, claro, pavimentou um caminho bem sombrio até chegar no fatídico ano de 1570. A pirataria aqui não era só roubo, sabe? Era literalmente a extensão da política e da religião, só que no meio do mar. E no meio dessa tempestade toda, aparece um nome bem complicado: Jacques de Sores. As fontes são bem diretas sobre ele. O cara era um corsário francês, um violento calvinista. A missão dele era uma mistura letal de saque e violência religiosa. Para os católicos ibéricos, ele virou, literalmente, o terror dos mares. Por onde ele passava, ele descarregava uma fúria brutal contra quem fosse de uma fé diferente da dele. Parte 2. A missão de Inácio. Agora, o que é muito interessante nessa história toda é o contraste absurdo entre essas duas figuras. De um lado, a gente tem o Jacques de Sores, que a gente acabou de ver, movido pela violência, focado na pilhagem, e, indo numa rota de colisão direta com ele, surge o padre Inácio de Azevedo. Inácio era o oposto. Um católico devoto, um padre jesuíta. A expedição dele não tinha arma de guerra nenhuma. A intenção dele era estritamente religiosa e, acima de tudo, pacífica. Olha só esses artefatos. Eles são um símbolo muito forte do que era o objetivo final dessa missão do Inácio. A grande meta deles era chegar ao Brasil, catequizar as populações nativas e criar essa ponte, esse elo cultural. Era uma jornada de construção, sabe? Mas que infelizmente foi violentamente cortada antes mesmo deles verem a terra firme. Parte 3. O confronto fatídico. O oceano é imenso, né? Mas mesmo com todo esse espaço, o pior aconteceu. A nau missionária, que estava cheia de esperanças e sem proteção militar nenhuma, acabou sendo interceptada pelo navio do corsário nas imediações da Ilha da Palma. Imagina o desespero. Um navio de guerra fortemente armado contra uma embarcação pacífica que não tinha a menor condição de se defender. A história marca essa tragédia com uma precisão assustadora. Os cronistas da época cravaram a data: 15 de julho de 1570. Esse foi o dia em que o terror subiu a bordo daquele navio. Parte 4. O massacre cruel. Esse número aí na tela diz tudo. 40. É uma escala simplesmente desoladora. O corsário Jacques de Sores, ao interceptar a nau, promoveu um massacre cruel. Ele não estava para brincadeira. O padre Inácio de Azevedo, junto com outros 39 companheiros, foram assassinados. Todos os jesuítas que vinham em missão para o Brasil perderam a vida ali mesmo, vítimas de uma intolerância implacável. E, gente, é super importante lembrar que não se trata só de um número, de uma estatística fria. As fontes fazem questão de dar os nomes aos bois. Diogo de Andrada, Bento de Castro, João de Maiorca, eram pessoas reais, tinham um propósito de vida enorme e foram sumariamente apagados, jogados ao mar por causa dessa brutalidade que cruzou os oceanos. Mas olha que coisa bizarra os arquivos revelam. No meio de toda essa carnificina, teve um único sobrevivente. Um irmão noviço chamado João Sanches. E o motivo pelo qual ele escapou é chocante. Os corsários calvinistas só pouparam a vida dele porque, na hora do ataque, ele estava usando roupas comuns, roupas seculares. Ele não estava com o hábito jesuíta que praticamente condenou todo o resto da tripulação. E foi justamente o João quem depois voltou a Portugal e contou para o mundo todo esse relato pavoroso. Parte 5. O legado dos mártires. Voltando à imagem desses artefatos, a gente consegue sentir o peso dessa história. Os cronistas deixam muito claro que esse foi um dos maiores desastres para o Brasil colonial naquele século. O Inácio de Azevedo tinha planejado tudo de uma forma muito brilhante.
Tinha um potencial civilizatório gigante ali. Mas tudo isso foi estilhaçado, mudando completamente os rumos de como o território e a espiritualidade iriam se desenvolver no Brasil. Então, a gente encerra a explicação de hoje com essa reflexão. O derramamento de sangue lá da Europa não ficou contido nas fronteiras deles. Ele respingou aqui. Quando a gente vê uma missão pacífica terminar no fundo do mar, a gente tem que se perguntar qual foi o verdadeiro preço dessa guerra importada na formação da nossa história. O passado molda o presente, não tem jeito. Continuem questionando e muito obrigado por acompanharem mais essa jornada pelas nossas fontes históricas. Até a próxima!